Olá, queridos irmãos, queridas irmãs, sejam bem-vindos mais uma vez aqui no nosso canal Estudar Kardec. E hoje vem aí o Fica a Dica. Hoje eu não vou estar lendo o texto de ninguém, fica a dica. E eu vou dizer para vocês sobre o que é o Fica a Dica. Eu participei ao vivo ali na hora, via computador, online, de um trabalho que tem na internet de três irmãos que eu tenho um carinho muito especial por eles também, que é o Daniel, o Wellington e o Quincas, que são lá do Prosa Espírita, e eles fazem um trabalho muito legal, sensacional, e eu sou fã ali de carteirinha, eu marco em cima, eu assisto. Depois que eu assisti o primeiro, eu estou assistindo todos eles ali, eu bato cartão. A não ser que em determinado dia eu vou fazer alguma moderação de live lá para casa da União Espírita Carlos Chagas. Mas fora isso, eu estou lá toda quarta-feira, toda quinta-feira no Prosa Espírita. E durante a semana, segunda, quarta e sexta, já tem o Papo com Quincas, que é maravilhoso também. E justamente em um desses apresentações do Papo com Quincas, eu vou dizer para vocês, deixa eu ver se eu lembro bem, eu tinha anotado aqui, mas eu acho que é o de número 42. 42. Se não me falha a memória, é o de 42 sim. Mas vai aparecer lá, depois eu vou botar no vídeo. É o Papo com Quincas do episódio 42. E nesse dia o convidado deles era Simão Pedro. Então eu tirei um trecho, só um trecho do trabalho, porque foi até um dia especial, porque foi maior, porque normalmente o Papo com Quincas é 20 a 30 minutos. É muito legal. Segunda, quarta e sexta, às 10 horas da manhã. Já está aí, anotem, para vocês participarem também. É muito legal. Quem puder. Quem não puder, assiste depois, porque fica gravado. Joga lá no YouTube. Vai lá no YouTube, bota assim, Papo com Quincas. Só isso. Pum! Vai aparecer lá um monte de local que transmite esse trabalho deles. E eu estou até para oferecer a eles também o meu canal, se eles quiserem, como mais um canal a retransmitir o trabalho deles. Mas muito bem, e eles fazem lá nesse dia um trabalho de excelência, gente, muito importante, porque fala sobre a Casa Espírita e fala sobre o Evangelho na Casa Espírita. Então eu vou dar até o título de O Evangelho na Casa Espírita. Para eu tenho que botar sempre um título. Vai ser para essa finalidade. E assistam até o final, não é grande não, assistam até o final a fala do nosso querido irmão Pedro, do nosso querido irmão Simão Pedro, perdão. É muito importante, muito importante. Ele faz ali uma explanação sobre essa frase que eu acabei de dizer, o Evangelho na Casa Espírita. Muito legal, ok? Conto com vocês, tá? Vai lá, assiste, dá seu like, quer se comunicar com a gente, vai estar lá o nosso e-mail, mande lá para o nosso e-mail, tá? Os comentários no YouTube ficam fechados, porque isso já por várias pessoas fazem isso agora, e nós também estamos fazendo, já desde o início, quando começou, há 5 ou 6 anos atrás, o canal, nós não deixamos aberto ali. Porque surgem muitos comentários bobos, coisas que não tem nada a ver, entende? Pessoas que nos desrespeitam, que são de outros segmentos, enfim, não fica aberto. Quer conversar com a gente, quer dar sua opinião, quer fazer a sua crítica, faça, deve, mas faça lá no nosso e-mail, que vai aparecer sempre para vocês aí, ok? Fiquem com Deus, um forte abraço, assistam esse Papo com Quincas do episódio 42, que vai falar sobre o Evangelho na Casa Espírita. E eu fui! Um forte abraço, um beijo no seu coração. Não se esqueçam,
Espiritismo sem estudo é espiritismo sem qualidade. Tchau, tchau. Ô Wellington, o nosso amigo Orígenes, ele fez uma observação aí, eu não sei se você pode espelhar isso aí para nós. Observação. Você dá conta de ler? Sim, preciso é de estudarmos com melhores critérios e conhecimento. Assim compreenderemos a nossa verdadeira missão. Obrigado por tamanha dedicação de cada um de vocês. E o que você achou disso, Wellington? Olha, a necessidade do estudo, de conhecermos a Jesus, ela é uma realidade em todos os instantes, né, Quincas? Porque, aliás, eu até quero submeter a apreciação de vocês. Olha só o que eu recebi ontem, assim que nós terminamos o Prosa Espírita. E isso me chamou a atenção para mim mesmo, sabe? É um amigo que eu tenho muito apreço, e embora ele não seja um trabalhador espírita, mas ele se simpatiza muito com a doutrina espírita, permaneceu fora do espiritismo por um período e retorna agora. Então ele me mandou uma mensagem dizendo assim: queria te perguntar algo. Nas casas espíritas não se lê mais o evangelho e se fala o que foi lido? Estou perguntando, pois não tenho visto as lições do evangelho na casa onde eu estou indo. Em todo lugar é assim agora? Aliás, em todo lugar está assim? É a pergunta dele, sabe? Pede para ele assistir às lives do Simão. Vocês comentavam no início aí, quando eu entrei, o Daniel comentava sobre a simplicidade do ensino do Cristo. E ele nos deu um indicativo disso, Jesus, quando disse: graças te dou ao Pai, que escondeste tais ensinos dos doutos e revelaste-os aos simples e humildes. Quando transformamos um centro espírita em uma cátedra acadêmica, nós nos distanciamos da simplicidade do ensino. Porque Jesus ele foi nos trazer ensinamentos para a vivência. Ele não poderia rebuscá-lo. Ele não poderia rebuscar esses ensinamentos, porque senão não teríamos como vivenciá-los. Os ensinos de Jesus, se nós olharmos com atenção, nós veremos que é uma estrutura muito simples de fala. É uma estrutura de clareza. É uma estrutura de aplicabilidade. Quando olhamos alguns discursos, mesmo na casa espírita, nós vemos uma demonstração de conhecimento de quem fala. Mas uma demonstração de conhecimento para que as pessoas digam como ele conhece. E não para que as pessoas entendam como fazer. Nós precisamos perceber que a casa espírita não é uma tribuna. É um local onde as pessoas trocam os seus conhecimentos, onde as pessoas partilham os seus conhecimentos. Quando, no período nascente do cristianismo, os grupos que eram formados, que nós chamamos de eclesias, que foi traduzido como igreja ou igrejas, quando formavam as eclesias, eram números pequenos. Muitas vezes uma eclesia eram 3, 4 famílias. Eram grupos pequenos, diversos pequenos grupos. E não um grande grupo. Então é preciso que nós observemos, o nome é muito aplicável, bem aplicado, casa espírita. É uma casa
é uma casa onde as pessoas se reúnem para dialogar. Quando dizemos centro espírita, a palavra centro nos leva a ponto de convergência e não ponto de divergência, como vemos em diversas falas. Nós nos distanciamos de Jesus, nós nos distanciamos de Kardec, quando queremos nos aproximar da nossa própria vaidade. Não percebemos uma relação belíssima dos evangelhos entre João, o Batista, e Jesus. João, sabendo da importância da sua missão, mas sabendo também que ele era apenas a introdução. Quando perguntou a ele, tu és o Messias? Ele respondeu, não. És profeta? Ele diz, não. Quem tu és? Ele diz, sou a voz que clama no deserto, pedindo, endireitai vossas veredas. E aí ele depois diz, eu batizo com água, aquele que vem após mim batizará com fogo, e é alguém de quem não sou digno de desatar as sandálias. E depois, quando ele e Jesus se encontram, João chama os seus discípulos, dentre eles João, o evangelista, e André, irmão de Pedro, chama os dois e aponta para Jesus. E João Batista diz o seguinte, é necessário que ele cresça e eu me diminua. Veja só como João Batista foi dizer. É necessário que ele cresça e eu me diminua. Quantos espíritas dizem isso? É necessário que o espiritismo cresça e eu me diminua. Quantos espíritas dizem isso? É necessário que a casa cresça e eu me diminua. Então, quando se esquece de Jesus nas casas espíritas, esquece-se do propósito das casas espíritas. Esquece da mensagem clara e efetiva do Espírito de Verdade, do capítulo 6 do Evangelho segundo o Espiritismo. Espíritas, amai-vos, eis o primeiro ensino, instruí-vos, eis o segundo. Instruí-vos. Não é academicismo. Eu vejo muitas vezes, desculpe-me se estou transparecendo crítico, mas não é uma observação apenas, vai se chamar uma pessoa para fazer a palestra e 5 minutos é para falar o currículo dessa pessoa. Para que isso? Jesus pediu que alguém fosse à frente dele anunciando o currículo dele? Jesus pediu para os apóstolos irem dizendo, olha, vão lá e avisam que eu vou fazer uma palestra agora, eu vou fazer um sermão, mas conta lá o meu histórico, o meu currículo. O que interessa é a fala, é o conteúdo, é a aplicabilidade daquilo que se está falando. Não interessa a história de quem está falando. É preciso que nós percebamos isso. É preciso que nós percebamos que o Evangelho é vivência, não é demonstração de conhecimento. Se citamos as passagens, é para mostrá-las e para mostrar que elas são de aplicabilidade. Porque pessoas conhecem profundamente o Evangelho e não mudaram uma vírgula na forma de viver. Que conhecimento é esse, então, que não gera transformação? O Evangelho não é para desenvolver com conhecimento, é para desenvolver consciência. Há pessoas que conhecem o Evangelho mais do que Paulo conhecia. Mas Paulo foi dizer, quem conhece a Jesus, nova criatura é. E ele se mostrou nova criatura. Mas Paulo foi dizer, não sou eu mais quem vivo, o Cristo que vive em mim.
Agora, há pessoas que conhecem muito mais do que Paulo o Evangelho, sabem de cor o Evangelho, sim, mas não mudaram uma vírgula na sua história de vida. Então, a casa espírita é para proporcionar reflexões para as pessoas agirem, para as pessoas mudarem. É o que está lá na conclusão número 5 do Livro dos Espíritos, que Kardec escreve: com o Espiritismo, a humanidade entrará numa nova fase, a do progresso moral, que lhe é consequência inevitável, dizendo-nos que o conhecimento deve gerar uma consequência só: a nossa mudança de entendimento e a nossa mudança de comportamento. Tirar Jesus do centro espírita é tirar a essência do espiritismo. É tirar as bases que nos dão o conforto que o ensinamento espírita nos traz. Tirar Jesus do espiritismo é transformar o espiritismo em uma ciência pura e simplesmente retórica e uma filosofia pura e simplesmente de cátedra. O que transforma a filosofia espírita em reflexão existencial e o que transforma a ciência espírita em aplicabilidade é justamente a moral que adveio dos ensinos de Jesus. Então, pensemos nisso, porque já muitos, além de tirar Jesus, estão tirando até Kardec da lógica do pensamento espírita. Nós estamos precisando, desculpe a expressão, de uma kardecese. O pessoal já teve a catequese, agora vamos para a kardecese. Precisamos estudar um pouco mais o que esse homem trouxe dos espíritos e nos deu a condição de conhecer.